Então, vamos lá. Elaine, por favor, a leitura da mensagem. Ambientação número 105. Não dês os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Realmente, é uma coisa que eu batalho 24 horas por dia. Eu não me permito ficar com pensamentos ruins ou assistindo a coisas ruins, ouvindo coisas ruins. Quando isso acontece, eu entro em oração, mesmo quando, num primeiro momento, né, a gente é bombardeado por notícias ruins ou qualquer coisa parecida, eu automaticamente já começo a fazer a minha prece, focar no bem e sabendo que Deus está no controle de tudo e que tudo tem um propósito, que não é bênção, é lição. E assim eu vou fazendo uma higiene mental e não me permito mais ficar com coisas ruins na cabeça e não ficar ociosa também. Procurar estar sempre lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, porque isso detona. E hoje, até na Rádio Rio de Janeiro, estava se falando de pessimismo no Analisando os Fatos, e realmente, se você acaba detonando a tua saúde física, mental, espiritual, e aí é uma luta diária que eu faço questão de travar. Ok. Obrigado. Mais alguém? Então, Rosângela, por favor, abra o teu áudio para a gente fazer a prece. Graças a Deus, Senhor, nesse momento, quando estamos juntos para mais uma noite de estudos, pedimos, Senhor, que nos dê a sabedoria, a serenidade para o estudo, a paz que precisamos e o entendimento da lição e que possamos pôr em prática tudo que aprendemos na noite de hoje, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, a palavra aí está com o Ronald e com o Valdemir, tá bom? E com todos nós. Ronald, vamos começar o item 4, então, do capítulo 21. Boa noite a todos. Lição dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levarem à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz: quem foi que te bateu? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. O texto aqui é bem claro, né? O Kardec é bem claro aqui
na ideia dele, lembrando aqui que ele diz que o profeta não é só aquele que, bota aspas na palavra, tá? Que adivinha as coisas, que prevê as coisas futuras, mas aqueles que são designados para nos orientar, ou para orientar os homens, de alguma maneira, em termos espirituais. Então, nós até lemos parte desse texto na semana passada, e, se não me engano, foi o Pedro César que perguntou: então, Kardec pode ser considerado um profeta? Sim, dentro dessa acepção, Kardec é um profeta. Aí a gente poderia até estender isso um pouco mais. Chico Xavier, dentro dessa acepção, é um profeta. O Divaldo Franco, que nos traz revelações, profetas. Então, os médiums, de uma maneira geral, que nos trazem essas revelações, especialmente os médiums que escreveram livros psicográficos, me lembro aqui da Dona Ivone, pode, dentro dessa acepção, pode ser considerado profeta. Então, cada um de nós precisa olhar esse profeta não mais com aquela ideia do judeu, mas esse que vem nos ensinar, que vem nos orientar, que vem nos ensinar mesmo, revelar coisas que, em princípio, estavam ocultas para nós. Kardec usa aqui a palavra mistério. Eu não gosto muito dessa palavra mistério, com todo respeito a Kardec. Acho que mistério, a doutrina espírita não tem mistério. O cristianismo não tem mistério. Tem coisas que nós ainda não entendemos. Mas coisas misteriosas, pelo menos eu entendo, dentro da minha ignorância. Entendo que não é o caso aqui das coisas misteriosas. Eles vêm nos mostrar coisas que nós desconhecemos, coisas que nós ignoramos. Leis de Deus, leis naturais, Kardec e os espíritos vieram trazer para nós, que ignorávamos até então. Ou muitas que ainda ignoramos hoje e que nos serão reveladas ao longo do tempo. Então, esses irmãos têm essa missão, ou essa missão, essa função de serem profetas, de serem enviados de Deus para nos orientar, para nos ensinar. Continuamos? Agora vamos falar dos prodígios dos falsos profetas. Item 5. Esse a gente tem que levar mais em consideração, tá? A gente tem que ter mais atenção para essa mensagem do item 5, que também é a mensagem de Kardec. Ele fala dos falsos profetas. E a gente precisa ter bastante atenção, pelo menos eu entendo, precisamos ter bastante atenção com isso. Por favor, Ronald. Item 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perverso um poder igual ao seu, e nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Dá uma paradinha, Ronald. Sim, senhor. Eu sempre, quando leio esse texto, como já disse, e vou repetir, me permitam, os textos que eu leio do Evangelho, textos espíritas, eu sempre os coloco como se tivessem sido escritos para mim. Então, quando eu leio isso aqui, eu preciso ter cuidado com os falsos profetas. E está cheio de falsos profetas por aí. Não só nos aspectos religiosos, né, mas em todos os aspectos está cheio de pessoas equivocadas falando em nome do bem. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado para não se deixar levar pelo canto da sereia. Mas eu acho que deveremos ter muito mais cuidado
em nós não sermos os falsos profetas. De termos muito cuidado, e daí a importância de estudarmos. Daí a importância de conhecermos. Nós só vamos deixar, não vamos deixar nos enganar, ou não vamos ser falsos profetas quando conhecermos um pouco mais a doutrina espírita. E aí é importante que, para conhecer a doutrina espírita, estudemos, estudemos. Para conhecer o joio, Jesus disse lá, precisamos deixar o joio crescer até a época da ceifa. Deixar crescer junto com o trigo. Mas na época da ceifa, corta-se o joio e joga fora. Então, nós precisamos ter esse cuidado para separar o joio do trigo, mas principalmente, dentro da minha percepção, de não sermos joio. É um cuidado que a gente precisa ter muito grande, pelo menos dentro da minha percepção, com esse aspecto. Diga, Maura. Eu penso, né, que a prevenção contra isso é nós sermos bastante honestos, né, com o propósito, sermos éticos e coerentes doutrinariamente. Não apenas com a doutrina, mas com a doutrina na vida. Nós estamos longe da perfeição, é fato, mas todos nós podemos conduzir ou nos esforçarmos para sermos essa pessoa, né? Essa figura honesta diante dos propósitos que abraçamos. Isso é uma grande vacina, né, para que nós não nos tornemos ou tenhamos muita dificuldade de nos tornarmos esse joio, né, que o Valdenice traz aqui da parábola do joio do trigo. Então, todos nós, principalmente, estávamos estudando antes aqui o livro Diversidade dos Carismas, falando, né, exatamente sobre isso. Uma médium bastante ostensiva em seu potencial mediúnico, mas extremamente complicada em função dos diversos dirigentes que ela passou, pelas casas que ela passou, que não tinham o mínimo de conhecimento, o mínimo de sensibilidade, o mínimo de expertise para poder lidar, e aí congelados ou cristalizados em protocolos estabelecidos, engessando o trabalho mediúnico. Então, nós precisamos ter isso, nós precisamos, fundamentalmente, como estrutura, principalmente nos trabalhos mediúnicos, o conhecimento consolidado do processo mediúnico, né, para que nós possamos mitigar, né, a possibilidade de sermos joguetes nas mãos de espíritos mal intencionados e sirvamos sempre a tarefa do bem como uma ferramenta que é a mediunidade. E esses espíritos mal intencionados são, aqui no dizer de Kardec, os falsos profetas. Então, para a gente não ser iludido, ou não se deixar iludir por esses falsos profetas. Mas, de novo, reforçando, para mim isso é muito importante. Não sermos nós os profetas. Diz aí, Carlos. Daniel Malden, quando ele diz que os falsos profetas é o que tornam essa acepção teológica ser desse jeito, achar que os prodígios e milagres são fenômenos excepcionais fora da lei da natureza, seriam esses espíritos maléficos, que ele diz que Deus não daria poder a esses espíritos, esses seres menores, né? Eu não Que diria essa maléficos, eu diria imperfeitos. Não, eu estou só com o que o texto fala, né? Que ele a acepção teológica. Eles não consideram, eles estão considerando que são fenômenos excepcionais. O fato desses falsos profetas existirem corroborou para essa acepção teológica? Eles acharem que isso é fora da lei de Deus, que é errado, ou não? Eu estou fazendo uma confusão. O que eu entendo aqui do texto, Carlos, é o que Kardec está dizendo, que os falsos profetas podem realizar fenômenos, não milagres, mas fenômenos, sim.
mas porque milagre seria uma derrogação das leis. E é o que ele diz: Deus pode, sem dúvida, derrogar as suas leis, se lhe apraz. Mas ele não faria isso, tendo em vista serem as suas leis perfeitas. Não teria por que derrogá-las, revogá-las. Agora, esses espíritos podem criar muita coisa, porque a inteligência nos permite criar. A inteligência nos permite, a inteligência, o conhecimento, nos permite fazer coisas não maravilhosas, não milagrosas, mas que pode enganar aqueles que não tenham se aprofundado no estudo. E eu me lembrei aqui de um livro que eu li há muito tempo, chamado Além do Ódio. É um livro muito interessante, onde eles querem humilhar, os espíritos querem humilhar um senhor feudal. Feudal não é bem o caso, mas um senhor de terra, um senhor de escravo, um senhor de engenho. E a filha desse senhor de engenho engravida lá, por um motivo qualquer, engravida. E ele a manda para a Europa para que ela lá fizesse o aborto e voltasse como se nada tivesse acontecido. E os espíritos que estavam obsediando não só o pai, mas a filha, intervêm de maneira tal que anulam o efeito dos medicamentos que ela toma para abortar. A ponto dos médicos chegarem e dizer: se fosse uma égua, já teria abortado, com tal a quantidade de remédios que damos. Então, um animal cavalar teria abortado. E ela não aborta, porque eles neutralizam o efeito do medicamento. Então, isto é um fenômeno raro, mas eles são inteligentes, eles têm conhecimento, só que aplicam esse conhecimento para o mal. Eu quero dizer aqui, se fosse, o texto evangélico diz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisa de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos, se fosse possível. A continuação do texto aqui seria essa: se fosse possível. Mas eles têm essa possibilidade de fazer coisas maravilhosas, mas não derrogar as leis. Porque a ideia aqui é: não existe o milagre. Como nós falamos lá na quarta-feira, nós temos bastante isso lá na rádio, no Respondendo aos Ouvintes, falando bastante sobre isso. O milagre seria a derrogação das leis. E esses falsos cristos, falsos profetas, têm conhecimento. E podem usar esse conhecimento em função do seu livre-arbítrio, podem usar esse conhecimento para o mal. São espíritos ignorantes do bem, são espíritos ainda que não descobriram o quanto é bom ser do bem, o quanto é bom ser bom. Assim eu entendo o texto, essa fala aqui de Kardec. Não, obrigado, clareou, sim. Obrigado. Não sei se ajudou, se não ajudou, fique à vontade para colocar a sua posição. Diga, Ronald. Poderia. Nostradamus poderia ser considerado um falso profeta? Não sei se um falso profeta. Eu confesso que eu nunca me aprofundei nos estudos de Nostradamus. Eu conheço Nostradamus, mas como todo mundo. Por ter lido alguma coisa, por ter visto alguma coisa, e ele fez algumas previsões. Mas dentro da acepção... E que ocorreram. Pois é, algumas realmente ocorreram, aconteceram. Aí a gente fica na dúvida: é um profeta ou um mau profeta? Texto, Paulo, que você leu, do item 4, né? Com aquele que faz predições, ele fez predições. E que muitas delas ocorreram. Só que essas predições, normalmente, e especialmente as deles também não fugiu à regra, elas são muito simbólicas. Elas têm uma série de simbolismo que precisa de muitos conhecimentos depois para interpretar. É como o Apocalipse. Para interpretar o Apocalipse, a gente precisa de ter bastante conhecimento da cultura judaica, da cultura da época, do tempo, a contextualização de tudo aquilo, para poder me entender. Mas eu não considero, Valdenir, tá? Não é a doutrina espírita, não é Kardec. Eu não considero o Nostradamus
como sendo um falso profeta. Ele anunciou coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram. Mas nós não podemos esquecer, isso é muito importante. Nós não podemos esquecer que as profecias são feitas para não acontecer. Elas não são feitas para acontecer. As profecias são feitas para não acontecer. Se não seguirmos isso, vai acontecer isso. Se não seguirmos as leis de Deus, vai haver catástrofe, vai haver egoísmo, vai haver orgulho, vai haver guerra, vai haver isso, vai haver aquilo. O dia que seguimos a lei de Deus, acaba essa profecia das guerras. Qualquer um de nós aqui pode profetizar que vai haver uma guerra. Dos próximos 10 anos vai haver uma guerra. Com certeza vai, porque ainda não temos o nível de maturidade espiritual para evitar uma guerra. Isso não é adivinhar, isso é só uma constatação do fato. Então, dentro dessa ideia do profeta ser também aquele que prediz, que prevê as coisas, sim, um profeta, acho que ele foi um profeta, sim, mas não acho que do mal, não acho que falso, dentro da minha percepção. Temos que considerar também que muitas dessas predições dependem do curso que as coisas vão tomar. Uhum. Se no transcorrer do curso aqueles requisitos mudaram, aquilo não tem por que acontecer. E aí não acontece. O cara errou? Pode ter errado, pode ter interpretado errado aquilo que, de alguma maneira, chegou para ele. Mas também pode ter interpretado certo e o curso ter se modificado. E aí aquilo não vai acontecer. É o que eu disse, as profecias são feitas para não serem cumpridas, porque elas são alertas. Vai haver uma guerra. Né? Tem muitos profetas. Israel, Babilônia será vencida. Se houvesse amor, se houvesse fraternidade, se houvesse respeito, não teria guerra. Então, essa era a ideia. E, ao longo do tempo, as profecias foram se realizando porque o povo, à época, nós, né, reencarnacionistas que somos, mantivemos as mesmas ideias, as mesmas crenças, os mesmos valores, longe dos valores cristãos. E aí as profecias vão acontecendo para nos levar ao fato da fraternidade, do respeito. Só pegando um exemplo bem atual, né? Precisaria de toda essa enchente lá no Rio Grande do Sul? Não precisaria. Mas, já que desrespeitamos, não fizemos as revisões certas, não fizemos uma série de situações que devíamos fazer. Então, vamos aprender agora a ser fraternos, a ser irmãos, a ajudar uns aos outros, a nos solidarizarmos. É uma maneira também de nos chamar a atenção. Os desastres, as calamidades, as guerras são para impulsionar o progresso, diz lá o Livro dos Espíritos. Então, isso também impulsionar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade. Não, essa tragédia, Valdemir, me permita, ela já tinha sido anunciada em 2015. Sim. Um órgão antigo do governo que fazia pesquisas meteorológicas. Mas o Uhum. governo, como você falou, achou que era uma má profecia, né? Não acreditava. Era uma falsa profeta. Na verdade, isso nem foi profecia, isso é uma probabilidade. Probabilidade, isso é matemática. Aí agora estão colhendo. Vamos escolher. E todos nós sofreremos, todos nós sofremos com isso. Né? Todos nós, hoje, o Brasil, ou o mundo, está abalado. Na semana passada, eu lembrei aqui de um vídeo de uns garotos africanos. Agora tem um vídeo hoje aí de um garoto do Haiti, né, com a bandeira do Brasil, orando pelo povo do Rio Grande do Sul. Então, mexeu com o planeta, está mexendo com o planeta, nos convidando à solidariedade, nos convidando ao respeito. Diga, Carlos. Foi só até brinquei sobre o que o Ronald falou na semana passada, que quando aqueles profetas do Antigo Testamento, eles avisavam o que ia acontecer. Se entrasse em guerra com tua povo, você vai perder. Aí o cara entrava em guerra, perdia, a culpa era do profeta. Era assim que acontecia, né?
E sobre o Rio Grande do Sul, para você ter ideia, agora à noite estava vendo que até o Grêmio Internacional se uniram em prol da cidade. É uma coisa difícil para quem acompanha futebol aí. É É, difícil isso acontecer. vamos vencendo essas paixões que nós lemos ontem no Livro dos Espíritos, né? Estudamos ontem no Livro dos Espíritos. Vamos vencendo essas paixões que precisamos vencer. Precisamos trabalhar para vencê-las. Diga, Diga, Angélica. Angélica. Então, você disse que no seu conceito, o que você disse, que eu entendi, que as profecias são feitas para não serem cumpridas, né? Porque se a gente segue as leis de Deus, do que eu entendi, né, da sua fala, não sei se eu estou certa, aí nós não precisaremos passar por aquelas dores que geralmente as profecias vêm evocando aí, né, falando. Uhum. Mas e as profecias para o bem? Esse é um caso diferente. Aí são É, revelações. são revelações. Se nós seguirmos as leis, elas se cumprem. Mas as profecias para o bem, se nós não as seguirmos, também não vai acontecer. Ou pode não acontecer. A profecia vai acontecer uma coisa boa, desde que sejamos merecedores dessas coisas boas. E quem afirma muito isso nas palestras dele, que as profecias são feitas para não acontecer, é o Haroldo Dutra. Eu gosto muito das palestras dele. E ele já ouvi inúmeras vezes. As profecias são feitas para não acontecer, porque são alertas. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você seguir a lei de Deus, não acontece. Então, siga as leis de Deus e as profecias, pelo menos as catástrofes, não vão acontecer, ou não aconteceriam, com certeza. As Mas profecias as boas, são revelações. Eu colocaria aí uma pimenta nesse tempero, que é o Então, vamos seguinte: lá. Pimenta é bom. aquilo que está programado, seja em fenômenos físicos, sejam em situações que vão movimentar a sociedade, mas que dentro do planejamento está no instante de ocorrer, aquilo vai ocorrer. Por quê? Porque está dentro das leis de Deus. Não depende de nós diretamente, né? Então, muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, quando houve a glaciação. Eu estava lembrando disso, cara. Isso estava na minha Fizesse ou não cabeça. fizesse, ia mudar, porque precisava acontecer para a organização geológica do planeta. O extermínio dos grandes dinossauros tinha que acontecer. Fizesse o que fizesse, aquilo iria acontecer, porque está dentro seria da norma. evolução. Então, agora que nós estamos, mas veja bem, isso não tem nada a ver com predição, nem tem nada a ver com profecia. O que pode acontecer é que determinadas pessoas, pela mediunidade, podem ver aquilo que vai acontecer lá na frente. Por isso que disse, ele viu, não errou. Não errou, não é porque ele é mais do que ninguém, é porque aquilo teria que acontecer. Fizesse ou não fizesse, aquilo teria que acontecer. Né? Dizem que as 3 revelações de Fátima são as 3 guerras mundiais. A primeira foi, a segunda foi, e dizem que a terceira é. Aquilo que o Valdemir falou, isso não é uma coisa milagrosa, é probabilidade. Probabilidade. Todas as guerras no mundo foram por motivações econômicas. E estamos diante, de novo, de um colapso econômico. A Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia por quê? Econômico. Né? A Coreia quer invadir lá, a China quer invadir Taiwan por quê? Econômico. Então, tudo é nesse. E isso é cíclico. É cíclico. Só com a mudança da sociedade, da mentalidade da sociedade, que nós vamos sair desse ciclo. Por quê? Porque a economia não vai ser mais o centro do mundo. Não vai ser mais a mola propulsora. Né? As relações humanas vão mudar. Né?
Então, quando chegarmos nesse ponto, não teremos mais conflitos no que tange à questão econômica, que é um aspecto puramente material. Se nós formos seres mais espiritualizados, isso ficará lá em quinto plano. E aí viveremos ou veremos, né, um planeta mais fraternal. Ok? Porque por que eu preciso invadir outro mundo, outro planeta, para um equilíbrio econômico? Por que eu não posso fazer uma negociação, Outro país. né, com outro país? Né? Por que eu não posso fazer uma negociação? Olha, você tem isso que eu preciso, eu tenho coisas que você precisa. É como era antigamente no escambo, né? É. No escambo era assim. Ah, eu tenho 3 galinhas, você tem aí um prego. Quer trocar comigo? Quero. Era o ganha-ganha. Né? Hoje em dia, pela ganância, por uma série de coisas, a gente ainda está regido pelo modelo ganha-perde. Eu ganho e você perde. Né? Mas isso vai mudar de novo. Né? Então, eu vejo essas questões das revelações e das predições, né, profetas, como sendo esses agentes bastante pontuais que vêm equipados com um recurso mediúnico para trazer, naquele momento, naquele período, aquilo que está planejado no plano espiritual, que não pode ser diferente disso. E aí, de novo, algumas coisas vão acontecer porque tem que acontecer, faz parte do processo, e tem aqueles que são conjunturais. Se a conjuntura, como o Valdemir falou aqui, né? Se a conjuntura continuar desse jeito, vai acontecer sim. Mas se mudar, pode não acontecer. Essas são conjunturais. Então, existem as estruturais e as conjunturais. As estruturais vão acontecer, ponto. Agora, as conjunturais dependem do que nós vamos fazer para que aquilo possa ocorrer ou não. Depende do nosso livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio está acima de qualquer coisa. Nosso livre-arbítrio não vai ser revogado nunca, em nenhuma situação. O nosso livre-arbítrio. Então, eu posso ou não fazer uma guerra. Tem uma predição, tem uma profecia de acontecer a Terceira Guerra. Vamos lá, o segredo lá de Fátima. Eu não sei se é esse, a gente está supondo isso aqui. Mas se os homens se pacificarem internamente, se nós nos tornarmos pacíficos pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, não precisa de guerra. A guerra é para, diz lá o livro do Espírito de novo, adiantar o progresso. Nós podemos adiantá-lo sem guerra. Essa é a ideia. Essa é a vontade de Deus. Mas, fazer o quê, né? Ele permite que o nosso livre-arbítrio seja respeitado, e ele respeita o nosso livre-arbítrio, enquanto sempre, né? Ele vai permitir sempre que o nosso livre-arbítrio seja respeitado. É uma questão de trabalharmos agora para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, espíritos mais esclarecidos. Tudo bem? Valdemir, Sim. Valdemir. Diga, Antônia. Não, é sobre essa tragédia no Sul, agora ouvindo vocês falarem sobre, a Angélica também falou sobre a predição e a coisa estava meio em conjunto. Realmente ouvindo, quer dizer, agora que vai surgindo, né, no jornal, essas coisas todas, que isso realmente estava um estudo da ciência, né, infelizmente, né, ainda não se dá muito os políticos, vamos botar logo assim, vamos ver, não dá importância à ciência, à previsão e tudo. Isso realmente estava previsto e tinha um plano, né, do governo, até deu o nome lá, da missão do coisa, que na parte nordeste ia ser uma seca, que iria acontecer, não saberia quando, e que no sul iria ser essa tragédia de água. Nesse caso aí, porque o quê? Foi da ganância do homem, da natureza,
de não ter dado importância a nada disso. Quer dizer, então não foi uma predição em nada, foi realmente, quer dizer, enfiaram tudo debaixo do pano e deixou. E quem está sofrendo agora é a população. Porque isso que aconteceu lá, infelizmente, em outros estados, pode acontecer a mesma coisa, porque não estão, Rio, aonde for, não estão preparados. Porque ninguém, né, principalmente no Brasil, não se tem a cultura da prevenção. É uma carga tributária enorme, e, infelizmente, nunca tem dinheiro para nada. Então, quer dizer, nessa hora, quem sofre, quer dizer, não é uma coisa nada, infelizmente, é do homem, não é? O que eu quero tentar entender nisso aí. Eu acho que isso aí não seria isso, mais ou menos? É essa a minha dúvida agora. A chuva é natural, é um processo natural. Chover muito é um processo natural. O Sei. que é do homem foi o desrespeito ao não dragar, a canalizar rio, a tampar rio, a assorear. Como aconteceu aqui na Pavuna, aqui no Rio, esse ano, de pessoas morrerem por falta de assoreamento, por falta de dragagem. Assoreamento não, por excesso de assoreamento, né? Por falta de dragagem dos rios. Aí sim. Mas isso, como o Mauro lembrou, não é uma profecia. Isso é uma possibilidade, é uma previsão que a meteorologia fez. A meteorologia pode dizer, nos próximos 10 anos vai acontecer isso em termos de chuva. Agora, cabe a nós, ou caberia, Caiu. Caiu. Desmatamento, essas coisas todas. Por quê? Porque é interesse próprio. E depois, numa hora dessa, quem sofre? É a população, que não vai ter condições até se reerguer, né, dessa tragédia toda, que pode acontecer em todo e qualquer estado do Brasil. Eu queria aproveitar nessa conversa aí, né? Lógico que a quantidade de chuva prevista, né, para o sul foi algo bastante fora da curva, né? Mas por mais intensa que tivesse sido somente a chuva, não causaria a devastação que causou. Houveram, por falta de manutenção, de atenção, de aplicação de um plano de contingência, né? Uma análise do risco, né? Isso tudo faltou e é a responsabilidade de quem vai responder por isso. Se não nas leis dos homens, com certeza nas leis de Deus. Mas houveram rompimento de barragem, houveram abertura de comportas, né? Por quê? Na sanha ou na necessidade de você, por exemplo, precisar gerar energia, aquilo que o Valdemir falou, você vai desviar o curso do rio. Tu acha que aquele rio ali nasceu ali de agarra? Não. Nasceu dentro de um plano perfeito. Se ele não tivesse sido desviado, não teria alagamento, né? Mas desviou-se, ok, fez um grande lago para gerar energia. Só que esse lago satura pela quantidade de chuva concentrada num ponto. E aí, para aquilo ali não arrebentar, você tem que fazer o quê? Descomprimir, igual panela de pressão. E aí abriram-se as comportas. E aí o volume veio de uma hora para outra. Qual é a chuva? Que como aconteceu? Às 5 horas da tarde era uma chuva normal, e às 5 horas da manhã estava levando casa com tudo. Qual é a chuva que faz isso? Só se for uma tromba d'água. E aí vai ser localizada. Não vai atingir 200 municípios de uma mesma atacada. Então, existem ali responsabilidades humanas
né, pelo descaso, né, uma série de coisas que, se vai se apurar ou não, a gente não sabe, né? Vivemos um mundo estranho hoje em dia, mas, com certeza, as responsabilidades serão imputadas àqueles que têm. Pelas leis de Deus, com certeza, isso acontecerá, né? E está sendo, nós não estamos fazendo aqui nenhuma previsão, nem como é que é a teoria da conspiração, não. Não é profecia. O próprio governador reconheceu que tinha um plano, mas ele não deu bola, não deu atenção. Então, agora estão as consequências. Agora, flagelos destruidores, né? O que a divindade vai aproveitar com isso? Aí sim, é o outro lado da moeda. O Corinthians não. O Grêmio e lá o outro time lá, Internacional. Internacional se uniram. Opa, isso não é bom? Isso não é um resultado bom? Não pode acabar a animosidade entre aquelas torcidas em função de um flagelo que parte é culpa dos encarnados? Pode. A solidariedade não explodiu? Explodiu. Né? Então, olha quantas coisas, né? Até mesmo uma situação política foi exposta. Tudo isso visa o amadurecimento de uma sociedade em função de algo que é o escândalo. Então, houve o escândalo, ai daquele por onde ele vem o escândalo. Esses, ai. Esses que vão responder, ai. Agora, o escândalo vai ser aproveitado. Para quê? Para que dessa catástrofe, dessa tragédia, daquelas pessoas que, aproveitando isso, desencarnaram, ou que vão viver suas provas ou expiações no que tange ao item material. Uma criança de 6 meses foi resgatada viva. 6 meses. Não são 6 anos, 6 meses. Foi resgatada viva. Então, Deus está ou não está no controle? Claro que está. Então, não há ali ninguém que foi pego de surpresa. As coisas aconteceram. Poderiam ter sido amenizadas? Poderiam. Né? Poderiam. Mas a misericórdia divina vai fazer o quê? Então, vamos lá. Vai acontecer, vai acontecer. Então, quem é que está aí na vez? Então, sobe quem está na vez. Quem é que está aí que precisa passar pela experiência aí da perda e recomeço, reconstrução? Está aí, bota aí na fita. Né? Quem são aqueles que vão ter o coração tocado e vamos ver o que vai fazer? Bota aí na fita. E assim vai. Por exemplo, nós do SEAC, né? Amanhã eu vou falar lá na reunião, estou falando aqui, adiantando para vocês, vamos fazer uma campanha para enviar água lá para os nossos irmãos do Sul. Né? Então, já temos uma pessoa, que é ela da FAB, e vamos mandar por um canal seguro. Então, vamos fazer a coleta, aquilo que nós conseguimos, vamos direcionar para que a FAB faça o transporte para lá. Ok, estamos fazendo a nossa parte. É uma gota d'água no incêndio? Mas é a nossa parte. Entendeu, pessoal? Então, existe uma mobilização, existe aquilo que nós podemos fazer diante de uma oportunidade. Para mim, eu vejo isso como uma oportunidade. Né? De nós nos unirmos, de nós exercitarmos a fraternidade, de nós exercitarmos a amizade, de nós termos o nosso olhar modificado em relação à dificuldade do outro. Isso é oportunidade. Existem esses que vão aproveitar, existem aqueles que vão apenas reclamar, existem aqueles que vão apenas apontar o dedo dizendo que a responsabilidade é do outro, e de tudo nessa farofa, né? Então, é isso. E tem aqueles que vão se aproveitar É. para saquear a casa, para roubar, para fazer Não. coisa errada. Nesse ponto da solidariedade, realmente foi um ponto positivo, porque foi o povo pelo povo. Porque realmente das autoridades, se esperassem, ninguém cuidava. Realmente você viu uma mobilização. Isso realmente existiu. Então, Maria Antônia, das autoridades é obrigação, não é fraternidade.
Não, então, mesmo como obrigação, eles nem como obrigação eles conseguem fazer nada. O povo lá Mas, realmente, doações e tudo, foi a solidariedade do país inteiro. ok, Porque se então, esperasse por eles, foi o que eu isso falei. é Então, positivo. isso ajudou a evidenciar um momento político do país. Então, o que o povo vai aprender com isso? Ok, foi visto, não tomaram as ações que deveriam ou que se esperavam. Ok, beleza. O que eu vou aprender com isso? Essa é a pergunta que cada um tem que se fazer, né? Nós podemos enfrentar, sabe o que até? Coisas que no passado já aconteceram. Uma tentativa de separação regional. Pode acontecer novamente. Por que não pode? Pode. Mas será que isso vai ser bom? Não sei. Mas o motivo pelo qual é muito ruim. O motivo pelo qual, se vier essa possibilidade, é muito ruim. Então, veja quantas coisas, quantas nuances surgiram em função de um episódio como esse. Ah, e surgiu só agora? Não, a insatisfação é grande. Às vezes isso é a gota d'água. Mas o que nós temos que fazer? O que a doutrina nos ensina. E nós temos aí, estamos estudando para isso. Flagelos destruidores, já estudamos. Para que serve? Né? O que eu tenho que fazer em relação a isso? Né? Lei de destruição, para que serve? Então, está aí, os ensinos estão aí. E eles vão acontecendo. Para quê? Para que a gente, diante do aprendizado, adote uma postura, uma conduta melhor. Vamos Perfeito. adiante? Vamos lá. Angélica, você tinha levantado a mão e depois você baixou. Diga aí. Mas o Mauro já falou, era sobre os que ficaram para a prova, né, ou expiação, e aqueles que Ah, já foram, né? Eu queria falar disso, mas ele já explicou. só lembrar, como eu sempre lembro, tanto aqui quanto na rádio, eu sempre falo isso, né? Não há ninguém injustiçado naquela situação, né? Porque senão Deus seria injusto, né? Se alguém estivesse ali sofrendo sem estar envolvido na situação, seria injustiça de Deus. Não há injustiça pela parte de Deus. Então, nenhum daqueles irmãos que desencarnaram ou que ficaram, que perderam tudo e ficaram com sofrimento, está sendo castigado, punido por Deus. Aquilo é consequência de ações praticadas anteriormente. Nós lembramos aqui, essa semana, de falar bastante sobre isso, da tragédia do circo, aquele dívida e resgate lá do Humberto de Campos. Alguns fatos que temos lembrado aqui, algumas histórias, alguns casos do Humberto de Campos, para lembrar, não há injustiça por parte de Deus, naturalmente. A injustiça por nossa parte. A injustiça é pelo governo que não cumpriu a obrigação dele. Pelo outro que não fez aquilo que tinha que fazer. Mas pela parte de Deus, não. Ele aproveita o nosso descaso para nos dar lição, para nos ensinar alguma coisa. Podemos continuar? Vamos lá. Semelhante princípio não o pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Como sempre, Kardec muito lúcido, muito lógico, né? Deus não pode criar alguém e dar poder a ele de derrogar suas próprias leis. E, como ele diz aqui, né? O milagre do demônio e o milagre do santo é o mesmo. A gente precisa entender essa palavra de Jesus aqui, de seduzirem até os próprios escolhidos. A gente precisa entender isso aqui, e Kardec, ao longo desse texto, vem nos trazendo essas explicações, esses esclarecimentos. E aí vale, gente, quem quiser interromper, falar,
de novo, fica à vontade, tá? Se não, continuemos. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo de fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. É exatamente isso, né? Enquanto a ciência vai se ampliando, enquanto mais nós vamos ampliando nossos conhecimentos, mais os milagres vão desaparecendo. Os ditos milagres. Isso é para uma doutrina racional, gente. Entendendo aqui que os nossos irmãos evangélicos, católicos, entendem ainda e aceitam o milagre como sendo uma derrogação das leis. Para nós espíritas, não. Para nós espíritas, o que nós não entendemos é porque não conhecemos a lei que rege aquele fenômeno. Mas que existe uma lei que rege o fenômeno, sim. Lembramos aqui, se não estou equivocado, na semana passada, que eu lembrei aqui de Jesus andando sobre as águas. Ali há uma neutralização da força de gravidade. A lei de gravidade, a lei gravitacional, é uma lei universal. Jesus não veio revogar as leis, então ele não revogou a lei gravitacional naquele momento. Ele tem uma outra lei que nós não conhecemos, pelo menos eu não conheço, que ele aplicou, que o mantém suspenso, que o mantém neutralizando a gravidade. Não é nenhum milagre. Para os nossos irmãos evangélicos, especialmente evangélicos, católico eu não tenho muita certeza, que eu não tenho muito contato com católico, mas evangélico eu tenho muito contato. Para os irmãos evangélicos, isto é um milagre. Jesus andar sobre as águas foi um milagre. Jesus tirar Lázaro do túmulo foi um milagre. E tudo foi milagre. Quando Jesus curar cegos, milagre. Para nós, hoje está tudo explicado. Então, quanto mais a ciência se alarga, mais os milagres vão se estreitando, né? Vão se diminuindo. Então, nós vamos entendendo e vamos explicando. A gente lembra aqui o para-raio e tantas outras coisas que poderiam ser milagres. Tá? Se falássemos disso numa profecia há 100 anos atrás. Né? Se há 100 anos atrás eu dissesse, olha, eu tenho um aparelhinho, vamos ter um aparelhinho que a gente pega assim e faz uma chamada de imagem, a gente fala com alguém na Austrália, no Japão. Isso, com certeza, seria você é louco ou é um milagre. Né? Se fazer isso é um milagre. Hoje nós temos satélites que nos proporcionam isso, em órbita da Terra, que nos proporcionam isso. Uma boa. Então, de novo, a ciência vai se alargando, os milagres vão se estreitando. Diga aí, Rosângela. Não, estou querendo lembrar, porque acho que foi Moisés, né, que atravessou o mar com o pessoal, né? O mar abriu, né? O mar se abriu, né? Foi Moisés, né? Sim, no Êxodo. Pois é. Mas no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Maragogi, também esse fenômeno acontece no pedaço lá. Deve ter até em outros lugares. A água, né, abre aquele caminho, tem um determinado para você ir aonde vai e voltar. Acontece. Ela se afasta, você vai. Eu vi, a repórter até ficou com medo, né, de que deixasse o rapaz de lá, conhecido, que ela poderia acompanhá-lo. Mas, ali, então, aquilo tudo é algo que acontecia, acho que hoje mostra que não foi, né, um milagre. De repente, pode ter tido até um empurrãozinho, porque a distância talvez fosse maior, com aquela quantidade de gente que a gente vê no filme. Mas há muito interessante. E também
tem um pedaço lá, você vai e, de repente, aonde você passou no barco 50 metros de profundidade, mais para dentro, daqui a pouco você está lá de pé, fica um banco de areia, porque você fica de pé, aí tem balsas, música, você dança, ginástica na água, os barcos cerca aquilo, e você fica ali no meio, em pé. Quando vai por volta de... Estou dizendo que isso foi. Meio-dia, a maré começa a encher, daqui a pouco, aí todo mundo começa a ir embora. Mas eu não acreditava para os lados, e eu falava, meu Deus, eu não acredito. Primeiro que eu estava apavorada, mas eu não acredito que eu estou em pé aqui no meio do mar, aonde pouca distância, 50 metros de profundidade, eu ali estava de pé, brincando com todo mundo que estava lá. Então, as coisas assim que antes, em outros tempos, falar, não, isso é um milagre, tá todo mundo ali. Mas são coisas que hoje, não sei por quê, como, mas acontece. O Velho Testamento está cheio desses fenômenos, né? Especialmente no Êxodo, né? Quando Moisés vai libertar lá o povo da escravidão egípcia, então cria-se um monte de milagre, né? Uma bengala, um cajado vira uma cobra, né? Um monte de sapos, um monte de rãs, um monte de gafanhoto, um monte de milagre. E, em realidade, não tem. Para nós, de novo, não tem milagre nenhum. O que nós não entendemos ou não entendíamos, chamávamos milagre. À medida que a gente vai entendendo, de novo, a fala de Kardec aqui, enquanto a ciência se alarga, os milagres se estreitam e diminuem e acabam. E não existem milagres, porque não existe derrogação das próprias leis de Deus. Nós temos que considerar também que a história ela é contada pelo ponto de vista de quem a conta. De quem a escreveu. Né? Então, no caso aí do Êxodo, já foi estudado geologicamente que essa travessia não foi do jeito que falaram. Né? Já buscaram lá pelos relatos bíblicos, foram buscando na geografia e perceberam onde foi o ponto da travessia. Foi um lugar muito mais raso, né, do que aquilo que conta a história. Né? Então, isso é uma coisa a se considerar. E assim muitas outras. Muitas outras. Né? A própria questão do local de nascimento de Jesus, a data, tudo isso não condiz com o calendário, não condiz com a época, não condiz com uma série de coisas. Mas que precisavam trazer uma configuração, né? No caso do nascimento de Jesus, aí foi em Belém, foi no dia tal, foi assim, foi assado. Mas, de fato, quem contou isso? Foi Maria que contou? Foi José que contou? Foi Jesus que contou? Não. Eles é que estavam lá. Né? Então, essa história foi contada muito tempo depois. E aí a gente vai entendendo aí como as coisas ocorreram de fato. Mas diminui o valor da história? Não diminui. São detalhes. Né? Detalhes que não são tão significantes. Moisés foi um grande médico de efeitos físicos? Foi. Foi. Não por aquilo que está descrito lá, mas pelas tábuas da lei, foi um fenômeno de escrita direta, né? Pela sarça que queimava e não se consumia. Né? Esses são fatos concretos, né? Onde ele ali recebia dessa sarça que queimava a voz direta das orientações, outro fenômeno físico. Então, são coisas que a gente vai historicamente tentando recolocar dentro daquilo que é o fato,
mas que não diminui em nada aquilo que o olhar que a doutrina espírita traz vem nos revelar. São coisas que caminham em sentidos diferentes, né? E não acaba atrapalhando o resultado em si, né? Quem conta um ponto, acrescenta um ponto, né? Quem conta um ponto, acrescenta um conto. Um conto, acrescenta um ponto. Verdade. Diga, Angélica. Eu acho a história de Jesus mais confiável são os pergaminhos do Mar Morto e os evangelhos apócrifos. Assim, tendo também cuidado com a tradução, mas eu acho que eles são mais fiéis à história. É muito interessante, não sei se vocês já leram sobre os evangelhos apócrifos, mas tem muita informação interessante que a gente pode tirar assim uma conclusão um pouquinho diferente, né, do que eles ensinam sobre Cristo, sobre Jesus. Eu acho muito interessante. Agora, eles foram traduzidos, lógico, interpretados, né? Mas os pergaminhos do Mar Morto também bastante interessante para entender essa história. Porque realmente esses lugares que eles falam que Cristo passou, a gente sabe que não foi nada daquilo, né? Onde ele foi enterrado, onde ele foi crucificado, aquilo tudo foi para fazer um comércio, né? Um turismo. E tem um historiador e arqueólogo e pastor, que é o Rodrigo, ele tem um canal muito bom que ele fala sobre isso. Inclusive, ele faz viagens também para Israel. E ele fundou o Museu da Bíblia, né, lá em Israel, e acho que é Israel, que é o museu dele agora. Ele conta essa história e ele pesquisa, ele comprova que tal lugar não foi aquele dali que eles estão mostrando. Quando se faz a via sacra, vê também, né? Porque Jesus, ele estava no meio do povo, e o povo vendia naquela época, né? Nas ruas. Então, não necessariamente foi a via sacra que ele fez ali. É interessante, quem se interessar, tem muita coisa sobre os evangelhos apócrifos aí, e esse canal do Rodrigo, o arqueólogo. Eu gosto desse assunto, eu gosto muito de ler sobre isso. Gosto de ler a história de Jesus. Maravilha. Podemos seguir? Valdenir? Na hora, né? Deu o nosso horário. Não sei se a gente vai terminar esse Uhum. parágrafo. Ok. Voltando. 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 Então, vamos parar aqui ou vamos Eu acho que terminar? sim. Continua? Vamos terminar esse parágrafo, esse texto? Então, Não vamos tem lá. muita coisa, não. Então, É, vamos lá. Em A gente todos os fecha ele. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Acho que é a parte mais importante. O verdadeiro profeta se conhece pelos seus caracteres, seus caráteres, seu caráter moral. Lembrando de novo a fala do Cristo sobre a árvore e os frutos. Que reconhece-se a boa árvore pelos bons frutos que ela produz. E o que nós falamos aqui, o final de parágrafo, é o que nós já havíamos comentado de certa maneira. Só para comentar em cima da fala da Angélica, esses manuscritos do Mar Morto foram, pelo menos manipulados. Eles foram guardados, foram escondidos e ficaram lá durante séculos. Então, não tiveram a intromissão do falso profeta no sentido de alterados. Eu li alguns
E o Hermínio Miranda tem um trabalho interessante sobre esses manuscritos. Inclusive, ele tem o Evangelho de Tomé, tem um livro escrito que é o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho de Maria Magdala, tem alguns evangelhos ali que são apócrifos, mas que são interessantes, que são ensinamentos interessantes, com toda certeza. Ok, Mauro? Ok. Paramos então aí, né? No item Isso. 6. Retomaremos aí no item 6. Isso. Ok. Vamos fazer então a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Então Um só, gente. vamos pedir ao nosso irmão Carlos. Carlos, você pode fazer a nossa prece? Por favor, então. Meus irmãos, ainda com foco no nosso ensinamento, lembrando de Jesus que esteve conosco durante esse momento de estudo, possamos agradecê-lo pela oportunidade de estarmos todos juntos, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, aos irmãos que não puderam estar, aos irmãos desencarnados que estão conosco, que tenhamos uma semana feliz, uma semana de estudo de tudo aquilo que vimos ontem e hoje, possamos pôr em prática, possamos vibrar pelos nossos irmãos do sul do Brasil, assim como os outros irmãos do planeta que também estão em sofrimento, e agradecer a Deus por mais esse momento de estudo, todos juntos, e damos por encerrado o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Uma semana feliz. Amanhã estaremos lá na rádio, esperamos que assim seja. E contamos com vocês, tá bom, pessoal? Para divulgar, compartilhar, impulsionar os canais aí da rádio. E amanhã Não tem esqueça estudo no de SEAC dar- também, transmitido pelo YouTube e pelo Instagram. Isso aí. Estudo Quem não quiser falta. Um abraço, Boa pessoal. noite a Fiquem com todos. Deus. Até amanhã. Boa semana. Tchau, primo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.